Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Na questão comentada de hoje, trabalharemos com os crimes contra a dignidade sexual. A questão aborda um tema delicado, que é um ato de prostituição sendo praticado na frente de uma criança. Antes de avaliarmos a responsabilização criminal, eu quero convidá-lo a se inscrever em meu canal e ativar as notificações para que você seja avisado de todos os nossos lançamentos. Toda semana estamos preparando questões comentadas que têm auxiliado os alunos nos seus estudos e também temos a nossa série Revise Rápido, onde apresentamos os mais variados assuntos jurídicos e criminológicos de forma objetiva, mas sem perder conteúdo. Vamos lá, inscreva-se agora e vem comigo analisar essa interessante questão. A profissional do sexo Gumercinda atende a seus clientes no local onde reside juntamente com o seu filho Joaquim, de 10 anos. O local é bastante exíguo, tendo pouco mais de 15 metros quadrados, onde existem apenas um quarto e um banheiro, ficando a cama onde Joaquim dorme ao lado da cama da mãe. Em uma determinada madrugada, Gumercinda acerta um programa sexual com Caio e o leva até a sua casa. Durante o ato sexual, Joaquim acorda e presencia tudo, sem que Gumercinda ou Caio percebam que ele está assistindo a cena. No dia seguinte, Joaquim vai à escola e conta o fato a um amigo, o qual, por sua vez, relata a história para Joana, sua mãe. Esta, abismada com a história, procura a delegacia do bairro e narra os fatos acima descritos. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta do ponto de vista legal. Nós temos aqui alternativas A, B, C, D e E. Notem que alternativas A, C, D e E trazem a responsabilização criminal dos envolvidos. Primeiro momento, Gumercinda e Caio respondendo pela satisfação da lascívia mediante a presença de criança e adolescente. Letra B, não respondem por nenhum crime. Letra C, trabalha com exploração sexual de criança ou adolescente. Letra D, trabalha com crime previsto no ECA. Tem a diferença na letra E, porque aqui leva apenas a responsabilização da mãe, de Gumercinda. Primeiro detalhe que precisamos analisar deste enunciado, claro, uma situação delicada, porque nós temos uma mãe prostituindo-se próxima ao filho e o filho acordando e visualizando, o filho criança acordando e visualizando esta situação. Mas um detalhe muito importante e realmente decisivo para o deslinde desta questão é que, apesar de acordar e presenciar tudo, notem que já na sequência a banca nos esclarece que Gumercinda, a mãe da criança, e Caio não percebem que a criança está assistindo à cena. Ou seja, eles somente prosseguem com aquele ato sexual porque acreditavam que a criança estava ao lado, mas dormindo. Nessa situação já fica aqui a primeira pergunta. Gumercinda e Caio responderão pelo delito de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente? Vamos avaliar rapidamente este crime, que é previsto no artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 ou induzi-lo a presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outro. Reclusão de 2 a 4 anos. Aqui nós temos a criança menor de 14 anos, o enunciado diz que Joaquim tem 10 anos, ele realmente presencia uma conjunção carnal ou ato libidinoso. Ali, no caso, não há o esclarecimento, mas como estamos falando em um programa, acredita-se então que seja no mínimo um ato libidinoso, se não a própria conjunção carnal. Só que eu devo chamar a atenção para um elemento de ordem subjetiva. Verifiquem mais uma vez, destaco mais uma vez, a presença de algumas elementares típicas de natureza objetiva, como a idade da criança e realmente a realização deste ato de natureza sexual, mas devo destacar que inexiste nessa situação a presença do elemento subjetivo especial do tipo que este crime exige. Porque notem, pela própria redação típica, que o ato é praticado pelo agente, ou pelos agentes, no caso, com a intenção a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outro. Nesse sentido, exigiria-se do casal que estivesse praticando aquele ato sexual e que intencionalmente se satisfazesse com a criança visualizando aquela situação, o que não se verifica
no enunciado. É por esse motivo que nós não podemos responsabilizar Gumersinda e Caio pelo delito de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou de adolescente. Lembre-se que, apesar da presença de algumas elementares típicas de natureza objetiva, para a completa subsunção do conceito do fato ao conceito da norma, nós precisamos não só da tipicidade objetiva, mas também da presença dos elementos de natureza subjetiva. Caso contrário, não podemos falar em tipicidade. É justamente por isso que Gumersinda e Caio não cometeram nenhum crime. Esta questão, quando trabalhei com alunos em sala, causou uma certa revolta, um certo furor, mas devemos destacar, claro, aspectos jurídicos. Não podemos agora movermos pelas paixões. Gumersinda e Caio não cometeram nenhum crime justamente porque eles acreditavam que Joaquim não estava visualizando, não estava assistindo a cena. Se eles visualizassem que a criança acordou e mesmo assim mantivessem, inclusive até sentindo-se excitados pela criança estar assistindo esta situação, neste caso, aí sim poderíamos trabalhar com a responsabilização criminal do casal. Interessante esta questão e, claro, as demais ficam alternativas equivocadas, mas eu, por costume, sempre faço breves comentários também das alternativas equivocadas. Aqui, claro, não houve exploração sexual da criança e do adolescente, não há que se falar de crime previsto no ECA e tampouco responsabilizar a mãe. Acredito que a banca aqui quis puxar o candidato para a ideia de que a mãe é a garantidora da criança e talvez só ela seria responsabilizada. Foi esse o ponto que a banca buscou trabalhar. Questão bem interessante, por oportuno, quero chamar a atenção também para a existência do artigo 247. Claro, nessa questão fica evidente que não há crime, ponto. Mas me permitam nessa explicação fazer a referência breve ao 247, crime de abandono intelectual, especificamente o inciso 3º. Acompanhem o 247. Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, inciso 3º, resida ou trabalhe em casa de prostituição, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Esse foi um questionamento que surgiu ao analisar-se essa questão. Por quê? Porque, claro, eu tenho a criança residindo nessa residência, uma residência pequena, mas é uma residência, e ali a mãe se prostituindo. Perguntava-se, então, se não poderia configurar o abandono intelectual na figura do inciso 3º. E a resposta está incorreta. Nós não enquadramos, porque não há o dolo, a gente não há a intenção de se trabalhar especificamente, de fazer a criança residir especificamente em uma casa de prostituição. Ela reside em uma casa em que a mãe acaba se prostituindo nessa casa, mas não especificamente configura uma casa de prostituição. Então, espero ter ajudado vocês com essa questão. Lembre-se da tipicidade, é um assunto muito importante para o estudo da parte especial. Deixe os seus comentários, ficarei muito feliz também com a sua curtida, que demonstra reconhecimento pelo nosso trabalho, e os aguardo na próxima questão comentada.